Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo do estudo sobre funções, propriedades de funções, na disciplina de cálculo fundamental, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre funções crescentes e decrescentes. Bom, eu tenho aqui em cima 4 representações, tá? Então eu vou falar um pouco sobre a definição de função crescente, decrescente, constante, e a gente faz a análise dos gráficos aqui para complementar esse entendimento. Então, uma função f crescente, sobre um determinado intervalo, isso é importante, uma função f vai ser crescente sobre esse intervalo se, para qualquer dois valores de x no intervalo, uma variação positiva em x resulta em uma variação positiva em f de x. Tá? Ou seja, se o x2 for maior do que o x1, nesse intervalo observado, o f de x2 vai ser maior do que f de x1. Tá? Isso é representado aqui no enunciado como um x1 menor do que x2, ou x2 maior do que x1, é equivalente. Tá? Mas, de qualquer maneira, pegar aqui, vou pegar, por exemplo, num determinado intervalo, esse ponto e esse ponto. Tá? Então, isso aqui é o meu x1 e esse aqui é o meu x2. Note que o x1 é menor do que o x2, tá? O x1 é menor do que o x2, e o f de x1 também é menor do que o f de x2. O f de x1 seria o y1, tá? E o f de x2, apesar de eu ter escolhido pontos muito próximos aqui, ele está um pouquinho acima. Tá? Então, se eu fizer x2 menos x1, vai ser maior do que zero, já que x2 é maior do que x1, e o mesmo vale para a diferença entre os f de x. Tá? Então, quando isso ocorrer, a gente tem uma função que é estritamente crescente. Bom, a ideia se estende para a análise de funções decrescentes. Então, se sobre um determinado intervalo, eu observar valores de x, em que o x1 é menor do que o x2, e o f de x1 for maior do que o f de x2, tá? Eu vou ter uma função estritamente decrescente. Então, vamos analisar aqui, por exemplo. Vou pegar aqui esse ponto, tá? Vou chamar de ponto x1, essa é a coordenada x1 do ponto, tá? E aqui um ponto 2 com coordenadas x2. Note que o x2 é maior do que o x1, ok? Ou o x1 é menor do que o x2, tanto faz. Agora, o f de x1, tá aqui, que seria o y1, é maior do que o f de x2, que seria esse y2. Então, o f de x1 é maior do que o f de x2. Ou seja, também em outras palavras, x2 menos x1 é positivo, é maior que zero, e o f de x2 menos f de x1 é menor do que zero. Então, sempre que isso acontecer, a gente tem funções estritamente decrescentes. Tá? Então, essa seria uma análise através de pontos do domínio e da imagem. Você consegue visualizar isso em trechos do gráfico, usando só o conceito de crescente e decrescente. Tá? Então, eu noto na primeira figura que tem uma curva que cresce. Na segunda, ela decresce. Na terceira, constante. Tá? x2, num termo constante, se eu pegar também naquele determinado intervalo, eu não vou ter variação alguma. Tá? Então, se eu utilizar valores de x diferentes, assumir, por exemplo, um x1 menor do que x2, o f de x1 vai ser sempre igual ao f de x2. Tá? Ou seja, x2 menos x1 maior que zero, então pegar pontos de x, um aqui e outro aqui, esse x é visivelmente maior que esse, mas os f de x são iguais, já que a função é constante. Tá? É uma reta paralela ao eixo x. Bom, e aqui por último, eu tenho uma função que
para determinados intervalos, ela tem comportamentos diferentes. Então aqui, né, essa representação gráfica dessa função, de menos infinito até 2, menos 2, eu tenho uma função decrescente. De menos 2 a mais 2, ela é uma função crescente. E de 2 a mais infinito é uma função crescente. Tá? Então, decrescente, constante, crescente. Ok? Com o gráfico, essa classificação acaba sendo bastante simples. Então, aqui um exemplo, né, de uma análise do comportamento de uma função crescente ou decrescente, dada a função. Então, aqui eu tenho um f de x, que é igual a x mais 2 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui, né, se eu abrir esse binômio, né, x ao quadrado mais 4x mais 4, isso aqui é representado por uma parábola, tá, como a gente já viu anteriormente. E aí, o que eu consigo analisar do ponto de vista de observar se a função é crescente ou decrescente? Que nesse trecho aqui, ó, de menos infinito até menos 2, a função, né, ela é decrescente. E de menos 2 até mais infinito, ela é crescente. Muito bem. Então, esse é um exemplo, né, de verificação através de gráficos se a função é crescente ou decrescente. Tá? Uma outra propriedade importante de se observar para funções, né, é com relação a se a função é limitada, né, e se for, se ela é limitada superiormente, inferiormente. Tá? Então aqui eu tenho 4 figuras que mostram, que nos ajudam a entender esse conceito. Tá? Então essa primeira figura, né, ela mostra funções que não são limitadas superiormente e nem inferiormente. Então, esse gráfico mostra, né, é uma representação aqui da figura para alguns valores de x, mas se eu for aumentando o limite aqui de observação, eu vou ver que esse comportamento é sempre o mesmo. Então, superiormente, essa curva vai sempre aumentar, né, eu vou sempre encontrar valores maiores de y, e inferiormente também, né, aqui no sentido do y negativo. Tá? Essa segunda, né, mostra uma função que é limitada inferiormente, então ela tem limite, ela não vai, eu não vou encontrar valores de y menores do que isso aqui, então ela está limitada a esse ponto, tá? Mas superiormente ela não é limitada. Por sua vez, a figura 3 mostra um caso de limite superior, então ela é limitada superiormente, mas não é inferiormente. E por último, né, uma classificada simplesmente como limitada, né? Ela tem limite aqui superior, inferior, tá? Então ela é limitada. Aqui um exemplo com uma função, né, dada, um f de x igual a 3x ao quadrado menos 4, com a representação gráfica dela aqui, né? Essa representação gráfica mostra que ela é limitada inferiormente, mas não tem limite superior. Como eu consigo definir exatamente qual é esse, né, valor? Com o gráfico, obviamente, que eu consigo verificar que o limite é y igual a menos 4. Né? Uma das maneiras de se chegar nesse limite sem o gráfico é pegar essa função, né? E veja, aqui tem a variável elevada ao quadrado, x ao quadrado. Então, eu vou assumir que isso tem que ser maior ou igual a 0. Tá? Se eu multiplicar ambos os lados por 3, eu vou ter 3x ao quadrado maior ou igual a 3 vezes 0, que é 0. E se eu subtrair 4 em ambos os lados da igualdade, eu vou ter 3x ao quadrado menos 4 maior ou igual a menos 4. Note que esse lado esquerdo aqui é o próprio f de x, né? Então, isso significa, ou y. Então, isso significa que o y vai assumir valores maiores ou igual a menos 4, portanto, menos 4 é o limite inferior.
ok? Já que a gente fala, né, de limite, isso nos leva a pensar em se há limite a um ponto de máximo, um ponto de mínimo. Como foi esse aqui que a gente determinou, né? Esse menos 4 aqui é um mínimo, é o menor valor que o y vai poder assumir. Então, isso aqui é um ponto de mínimo, tá? Então, dessa forma, eu vou poder analisar extremos locais e absolutos, tá? Pontos de máximo, pontos de mínimo. Então, essa figura que eu coloquei aqui ao lado é o gráfico com o máximo local, nos pontos P e R, então máximo, tá? Posso fazer uma analogia com um morro, uma montanha, né? Tem pontos máximos, pontos mais altos, e mínimo aqui no ponto Q, tá? Então, o máximo local de uma função f é o valor f de c, ou seja, é o y, né? Que é maior ou igual a todos os valores da imagem sobre aquele intervalo, tá? Se o valor for maior do que a imagem para toda a função, né, não só para aquele intervalo, aí a gente tem o que é chamado de máximo absoluto, tá? Então, se eu fosse olhar esse gráfico aqui, né, de forma mais ampla, né, eu poderia observar que esse R é o maior valor, é o valor máximo que vai ser obtido pela imagem de f. Então ele deixaria de ser um máximo local para ser um máximo absoluto. A mesma ideia vale para o mínimo, tá? Aqui tem um mínimo local, né? Mas em algumas situações eu posso ter mínimos absolutos. Bom? E aqui só também uma questão de nomenclatura, extremos locais são chamados também de extremos relativos, né? Quando eu pego extremidades ali para um determinado intervalo. Aqui uma identificação de extremos locais. Então, dado uma função f de x igual a x à quarta menos 7x ao quadrado mais 6x, né? A gente vai verificar se ela tem máximo local, mínimo local. Eu fiz lá no Wolfram a figura aqui para nos auxiliar dessa função, tá? Então ela tem esse comportamento, né? Veja um x elevado a 4. Então aqui, ó, pontos em que a curva corta o eixo x são 4, seriam as 4 raízes, tá? Aqui não ficou bom de vermelho, deixa eu só pôr um preto aqui. Esses pretos aqui estariam representando as raízes, tá? E esses pontos em vermelho representam máximos e mínimos. Então aqui eu tenho um mínimo, aqui eu tenho um máximo e aqui eu tenho um mínimo, tá? Esse mínimo aqui, né, eu fiz essa figura para um intervalo de menos 3 a 3, mas o próprio Wolfram nos ajuda e diz que esse é um mínimo absoluto. Ou seja, se eu expandir essa minha visualização, eu não vou obter nenhum valor para y menor do que o desse ponto, tá? O y que estaria representado aqui. Desta forma, esse mínimo, que tem um valor de y maior, é um mínimo apenas local, tá? Esse máximo é um máximo local, isso significa que eu vou ter máximos, né? Aqui visivelmente eu tenho valores superiores de y, tá? Então, essa seria uma maneira de identificar extremos locais. Vocês aprendem com a matemática de ensino médio para algumas funções quadráticas, né? Parábolas, identificar valores, né? As coordenadas de um ponto de máximo, um ponto de mínimo, né? Com a matemática que vocês vão aprender a partir do próximo semestre, cálculo diferencial integral, a identificação e a classificação desses extremos vai ser algo muito mais fácil de ser feito, tá? Vocês vão usar derivadas para identificar quais são os pontos de máximo ou mínimo que podem aparecer num gráfico,
uma função e como você classifica se é máximo ou min. Tá? A última propriedade que a gente vai observar antes de avançar para o estudo das funções de primeiro grau é a simetria. Tá? A simetria, a visualização no gráfico, né, é suficiente, às vezes, para que a gente entenda esse conceito de simetria. Né? Então, eu coloquei aqui uma situação de simetria com relação ao eixo y. Tá? Então, por exemplo, um f de x igual a x ao quadrado, uma parábola, né, que passa ali pela origem. Então, graficamente está aqui a representação. Tá? Notem que eu tenho uma simetria com relação ao eixo y. Então, né, se eu dobrasse, imaginasse essa representação gráfica em uma folha e dobrasse ela exatamente mantendo a linha da dobra ali no eixo y, eu verificaria a mesma imagem em um dos lados. Então, eu tenho uma simetria com relação ao eixo y. Tá? Matematicamente, isso significa que o f de menos x vai ser igual ao f de x. Ou seja, se eu vier aqui, né, por exemplo, nesse valor de x, que é negativo, e calcular o f de x, eu vou chegar num y, que é exatamente o mesmo que eu obteria usando esse x. Você pode, para isso, por exemplo, usar o x igual a x e y, tá? X igual a menos 2. Tá? Lembrem-se que o f de x é igual a x ao quadrado. O f de menos 2 vai ser igual a 4, porque menos 2 ao quadrado é 4. Tá? E se eu usasse 2 para o x, né, ou seja, o f de 2 é 2 ao quadrado, que também é 4. Então, o f de menos x é igual a f de x. Tá? Então, aqui é um caso de simetria com relação ao eixo vertical y. Aqui é uma figura que representa a simetria com relação ao eixo horizontal x. Então, aquela ideia de dobrar, né? Aqui mantendo o x como ponto de dobra, vai me mostrar imagens semelhantes, iguais, na verdade, né? Então, uma simetria com relação ao eixo x. Então, aqui seria um x igual a y ao quadrado, tá? Graficamente aqui. Só que notem que isso não é o gráfico de uma função. Lá no primeiro vídeo eu falei para vocês, né, que se nós traçarmos aqui uma linha paralela ao eixo y e identificar mais do que um ponto, né, cortando essa linha e a figura, né, eu tenho algo que não é uma função, uma representação gráfica que não é a de uma função. Tá? Mas é um caso de simetria com relação ao eixo horizontal x. E aqui, por último, simetria com relação à origem. Né? Então, aqui é a origem, tá? O 0, 0. Então, notem que o que eu tenho aqui é exatamente o que eu tenho aqui, né? Espelhado para baixo e num quadrante diferente. Tá? Essa figura é de um f de x igual a x ao cubo. Tá bom? Nos casos de simetria com relação à origem, né, eu vou ter que o f de menos x é igual ao menos f de x. Tá? Lembre-se, se eu estou trabalhando com f de x aqui do caso que é x ao cubo, se eu fizer o f de menos 2, né, eu vou ter menos 2 ao cubo, que dá menos 8. O f de 2 é 2 ao cubo, que é igual a 8. Então, portanto, o f de menos x, menos 2, é menos o f de x, ou seja, é menos 8. Tá? Essa análise aqui, né, eu esqueci de comentar aqui anteriormente, mas serve também para definir se a função que a gente está observando é uma função par ou ímpar. Então, simetria com relação ao eixo vertical, em que o f de menos x é igual a f de x, eu tenho uma função par. Nesse outro caso, eu tenho uma função ímpar, quando f de menos x é igual a menos f de x. Okay? Então, essas são mais algumas propriedades que são úteis para nos ajudar, né, para nos fornecer a base necessária
para o estudo das funções. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar já de funções de primeiro grau, depois funções de segundo grau, além de funções um pouco mais especiais, digamos assim. Ok? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.